Amém, paz do Senhor, tudo bem? Tipicamente eu gravo somente 2 vídeos de palavra e um de oração. Hoje é diferente, vou gravar 3 de palavra e esse aqui é bem breve, tá bom? Para não se tornar uma coisa maçante, porque eu sei que tem pessoas aí que quando a palavra é extensiva, né, ela fica meio que agoniada, né? E a palavra não pode ser nem breve e nem longa, ela tem que ser na medida certa. É igual você pegar comida e botar muito sal ou pegar uma coisa muito doce. Tudo que é demasiado deixa a gente meio exaustivo. Então, assim, Deus trabalha de maneira correta, que Ele sabe o limite de todos nós, seres humanos, que estamos na igreja e não, né? Porque Ele criou a todos com a diferença. Tem aqueles que servem ao Senhor e aqueles que não servem ao Senhor. Amém? Se encontra aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo de número 10, né, que diz assim: E durou isto por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, tanto judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espírito malignos, dizendo: Esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: Conheça Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E saltando neles, o homem que tinha um espírito maligno e assenhorando-se de 2, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. E foi isto notório a todos que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos, e caiu temor sobre todos eles. Em o nome do Senhor Jesus era engrandecido. O nome do Senhor Jesus era engrandecido. E muitos que tinham crido vinham confessando e publicando seus feitos. Também muitos dos que seguiam as artes mágicas trouxeram seus livros e os queimaram na presença de todos. E feita a conta do seu preço, acharam que montava 50.000 peças de prata, muito dinheiro. Assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Amém? Amados, eu acabei de falar agora sobre o último vídeo, sobre espiritismo, coisas ligadas ao mundo dos mortos, né? Mesmo porque, né, quem acredita que alguém que morre fica por aí, né? Para eu que creio na Bíblia e sei que a maioria crê na Bíblia, né? Que o Brasil é um país cristão, né? Católicos e protestantes, né? Tem um cristianismo católico e protestante. Mas enfim, a maioria é cristão. O que acontece? Hebreus 9:27 diz que está ordenado um homem viver uma só vez, depois da morte segue seu juízo. Aí se você quer testificar se eu estou falando que está certo ou estou errado, se a Bíblia diz se eu estou mentindo ou não, é só você conferir em Lucas 16, versículo 19. Em nome de Jesus. Lucas 16, versículo 19. Ô Senhor Jesus, tira essa ziquezeira de ataque espiritual quando eu estou gravando. Está repreendido, em nome de Jesus. Tudo que me ataca quando eu estou gravando. Presença maligna, ora aí por mim, hein? Eu fico sendo atacado espiritualmente quando eu estou gravando. Então, Lucas 16, 19 fala que morreu o rico, morreu o pobre, Lázaro, que era um mendigo, que comia das migalhas da mesa, e havia um homem rico que se vestia de púrpura e logo morreu e foi sepultado. E abrindo os olhos, estava queimando no inferno. Ele não voltou, né? Então, enfim, vamos lá. Amados, aqui a Bíblia está falando que Paulo, ele na sua terceira viagem missionária, ele chegou em Éfeso, e ali em Éfeso ele começou a pregar. E conforme Paulo ia pregando a palavra do Senhor, a Bíblia fala que durante 2 anos ele pregava e muita gente se convertia, muita gente ouvia e acreditava, outros não. Outros queriam debater, brigar, não acreditavam, discutiam, e dava aquele peteco, como fala aqui, dava aquele problema, né? Então, o que acontece? Paulo pregava e quem Deus tocava, o Espírito Santo tocava, se convertia. Quem Deus não tocava, né, não fazia conversão, não havia conversão, porque é o Espírito que toca na pessoa. Então, o que acontece? Essa pessoa, ela virava inimiga de Paulo, né, usada pelo inimigo. Então, amados, Jesus, Yeshua, né, Jesus Cristo, que Deus põe seus anjos aqui, manda de volta para o projeto de demônios. Estão me atacando aqui enquanto eu gravo o vídeo.
porque fica uma batalha espiritual muito grande. Você vê, fica assim, como se tivesse uma presença aqui dentro. Orem por mim quando eu estiver gravando, para que no nome de Yeshua, essa presença aqui não fique me atacando. Amém? É como se fosse uma batalha. Não me sufocar, não trazer a palavra. Amém? Mas em nome de Jesus, o diabo não é maior do que Deus. Então, amados, Paulo, quando pregava a palavra, via isso. Então, a Bíblia fala que ali Deus usava Paulo de uma tal maneira que até os lenços e aventais que Paulo usava, porque ele não podia ir no local, porque era tanta coisa que ele estava fazendo, tantas almas, tantas vidas, então às vezes ele estava expulsando um demônio, pregando, não podia parar para ir lá no local, na cidade, no setor, na região em que estava o demônio ou a pessoa enferma. Então ele pregava, uma pessoa falava, leva esse lenço que eu estou usando para secar o suor, me secar, leva esse avental. Paulo usava um avental para não se sujar quando estava orando, fazendo alguma coisa. E ali, né, ou também de trabalho, as pessoas eram curadas. Se havia demônio só de sentir a presença de Deus, a unção de Deus nos lenços e nos aventais que Paulo estava usando, a pessoa era liberta daquelas possessões demoníacas, aqueles espíritos malignos, aqueles demônios que estavam naquela pessoa. E poderia ser demônio de enfermidade ou qualquer outra coisa. Então a pessoa era curada. Então a Bíblia está falando que os exorcistas, né, ambulantes judeus, que eram filhos de Seva, estavam ali passando e via Paulo fazer aquilo. Então deve ter pensado, é moleza, né? Vou fazer a mesma coisa porque vai ser moleza aí fazer isso aí. Se ele com um lenço e com avental ele consegue, então a gente vai conseguir, ó, com a mão nas costas, ó, mel na chupeta. E a Bíblia fala que havia um homem endemoniado, eles foram lá, o total era 7 dos filhos de Seva, um judeu que estava lá. Então a Bíblia fala que o demônio estava lá, aí eles falam assim, te esconjuro, né, te esconjuro em um nome do Deus de Paulo. Aí o espírito maligno falou, eu sei quem é Paulo e conheça Jesus, que os demônios são anjos caídos. Ele falou, eu sei quem são, eu sei quem é Paulo, ele é conhecido lá no inferno, como serve, e conheço Jesus, quer dizer, conheceu pessoalmente, porque ele era um anjo, tinha que virar demônio. Ele, vocês são o quê? Vocês, que autoridade? Que poder? Quem é vocês para vir aqui bater de frente comigo? Porque, amado, para você confrontar uma pessoa carregada de demônio, com a legião, qualquer que seja, que eu já vi, eles ficam com super força. Não é essa coisinha aí que você vê, não. Eu já vi demônio levantar cadeira que 2, 3, 4 pessoas fortes não conseguia. Eu já vi gente flutuar. Eu vi uma mulher lá no Mato Grosso do Sul que ela fazia igual cobra sem encostar no chão. Eu vi um pastor amigo meu falou que uma mulher, quando ele foi expulsar demônio, essa eu não vi, falou que foi subindo na parede como se fosse aquele filme do Homem-Aranha, né? Como se fosse subiu na parede, literalmente, andou, entendeu? E ele ficou olhando, e detalhe, esse pastor ele era um ex-testemunho de Jeová, foi a primeira vez que ele foi expulsar um demônio. Então, verdadeiro, quando está possuído, né, a Bíblia fala ali em Marcos, né, capítulo 5, quando Jesus foi expulsar o demônio, foi atravessar pelaquela região e tinha um demoniado gadareno, você vai ver que o gadareno, ele era uma legião, né, contado com a legião romana, que era 6.000 soldados, né? Então, o que acontece? Aqui, quando ele fala qual é o seu nome, legião, diz que prendiam ele com correntes. Olha, correntes, né? E ele arrebentava as correntes, amarravam ele com correntes, né? Botavam ali coisas pesadas, cadeadas, e ele arrebentava. Ele se cortava, se autoflagelava. E daí você tenta imaginar a força que eles têm, mas toda a força e todo o poder está em Jesus, ok? Então, amados, o que acontece? Quando eles falaram isso, eles não tinham autoridade. Para você expulsar um demônio, você tem que estar em comunhão com Deus. Você tem que estar com a vida em santidade, em obediência a Deus. Tá entendendo? Não perfeição, porque nós somos pecadores, mas lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Temos que estar em obediência, em comunhão com Deus, em paz com Deus. Né? A Bíblia fala no capítulo 17 do Evangelho de João, versículo 15, Jesus na oração sacerdotal falou assim, não os peço que os tire do mundo, mas os livre do mal. Deus nos guarda, nos protege e nos dá autoridade. A Bíblia fala em Marcos 16, versículo 17 assim, e esses sinais seguirão os que crerem, em meu nome expulsarão demônios. Aí ele fala, pegarão em serpentes. Quer dizer, é uma figura de linguagem, né, para forças malignas. Né? Por isso que ele fala em Lucas 10, 19, falei no vídeo anterior, vou ratificar novamente nesse texto que estou lendo, eis que vos dei poder e autoridade para pisar, né? Pisar em serpentes e escorpiões, figuras de linguagem, né? As forças traiçoeiras, covardes e pilantras de Satanás, que ele é covarde, né? Ele age na surdina, ele age com engano e com a mentira, com a falsidade.
Então Paulo, ali, ele era usado por Deus porque ele obedecia, tinha comunhão com Deus, estava preparado para as batalhas, que eram muitas. Agora, eles não tinham comunhão com Deus. Eles não estavam em obediência à palavra de Deus. Né? Para você estar em obediência, você tem que estar como está ali. Santifico na verdade, João 17:17. A verdade é a minha palavra. 1 Timóteo 4:5, porque pela palavra e pela oração você é santificado. Quer dizer, tem que estar em comunhão com Deus, né? Tem que meditar na palavra. João 5:39 diz: meditai nas escrituras sagradas, porém ter nelas palavras de vida eterna e elas que testificam de mim. Jesus falou em Mateus 22:29 para o povo que nem esse aí, que não tinha poder de expulsar demônios: errais, não conhecendo as escrituras, nem o poder de Deus. Você tem que conhecer a escritura, ter comunhão com Deus, para ter poder de Deus e autoridade para pisar serpentes e escorpiões e expulsar demônios. E a Bíblia fala que esse demônio voou neles, mas deu um sacode, como fala aqui no Goiás, deu um ataque, mas bateu tantos neles que eles saíram correndo pelados. E a Bíblia fala que isso foi um fato notório. Todos naquela região, todo aquele continente ficou sabendo. E aí a palavra de Deus ganhou poder. Ela se prontificou e todos os magos, bruxos que tinham ali, levaram seus livros de arte mágica, né, e colocaram ali, queimaram, falaram: verdadeiramente, né? Se o Deus deles faz isso, quem somos nós? Quer dizer, reconhecer o poder de Deus, reconhecer o nome de Yahushua, Hamashia, reconheceram que é o nome que está acima de todo nome, é o nome de Jesus. O nome que está acima de todo nome é o nome de Yeshua, né? É o Yahushua em hebraico. É o nome, Jesus, né? Do latim para o português, Jesus. Eles entenderam que o nome que está acima de todo nome é o nome de Jesus. Amém, amados? Filipenses 2, versículo 5, gosto de ler ele todo para você gravar, diz assim: tende vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, mas se esvaziou, se aniquilou, tomando a forma de servo e semelhantemente na figura de homem, humilhou-se a si mesmo até a morte e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que no nome de Jesus todo joelho se dobre, no céu, na terra e embaixo da terra, e confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Que Deus possa te abençoar. E a Bíblia fala aqui no versículo 20, assim a palavra do Senhor crescia, poderosamente prevalecia. Amém? Se você tem um ministério, você tem um chamado, não importa se é louvor, se você é um profeta, uma profetisa, né, que eu falo para ambos os sexos, se você está passando um problema em qualquer área da tua vida que está te enfraquecendo, querendo fazer você negar a fé, fazer você recuar, retroceder, até desviou, até saiu da igreja, até se enfraqueceu, já não quer saber mais de igreja, nesse final de tempo, na vinda de Jesus, tudo isso, põe na tua cabeça. Jesus vem, ele vai buscar a sua igreja, ele está voltando para buscar o seu povo. E você tem que pregar o evangelho. Você tem que usar as redes sociais, os meios que você tem, para difundir que Jesus Cristo está vindo, que a marca da besta está aí, o anticristo vai se manifestar e que você é um canal de Deus. Você é de Deus. Deus não se esqueceu de você. Jesus falou, capítulo 28:20 de Mateus: estou convosco todos os dias. Todos os dias. Você não vê, mas ele está. Você não está vendo, mas ele está vendo. E o inimigo está lhe vendo, também está te acusando. Mas maior que está em nós do que aquele que está no mundo. Creia que Jesus está contigo. Creia que Jesus está do teu lado. Por mais que você não tenha força, você seja fraco, reconheça que tem fraquezas. Que reconheça que você não pode nada, que você não tem nada, porque não podemos nada, nada sem Jesus. Nós só podemos alguma coisa se Jesus, se Yeshua, se Jesus. Né? Todo o peso, todo ataque, toda afronta, de onde vier, qualquer coisa tiver ao meu redor, que não é de Jesus, seja repreendido em nome de Jesus. Que batem retiradas. O Senhor peleja quando está pelejando contra mim. Que você não tenha força de si mesmo, mas Jesus, que Deus te dá poder e te dá força para te levantar e te colocar de pé. Tá bom? Ele ergue o abatido, ele renova a força ao cansado. E é ele que acampa os anjos poderosos dele para poder te ajudar. Amém? Creia que vai dar certo. Creia que você que é pregador, você que é profeta, Deus te usa em dom, você que é cantor, sinto te falar, receba unção, autoridade, poder. Receba um espírito fervoroso, um espírito quebrantado, um espírito humilde, um espírito ousado, de poder e autoridade. Deus vai te levantar e vai te dar força para pregar, para expulsar demônios, para curar enfermos e para fazer a obra. Se você já faz, que Deus multiplique, te dê porção dobrada. Em nome de Jesus Cristo. Que Ele prospere tua vida, te dê toda a sorte de bênção. Em tudo que você fizer, você é mais do que vencedor. E todas as coisas cooperam. Tudo que você tem vindo de ruim,
vai agregar valores na tua vida com Deus, na tua vida espiritual. Você vai tirar experiências benéficas, porque você é um ganhador de almas. Você é um pregador da palavra. Você é quem lavado e remido no sangue de Jesus. Jesus está contigo. Deus é maior do que qualquer inimigo e adversário. Nenhum deles vão prevalecer. Você é mais do que vencedor. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.